Bom dia, senhora presidenta, deputada Augusta. Bom dia aos que nos visitam da Assembleia do Estado do Rio Grande do Norte. Bom dia, deputados e deputadas, aos trabalhadores do Ceará, trabalhadores aqui da casa que nos veem pelos canais da casa. Nós estamos vivendo, talvez, um dos momentos mais tensos desde o processo de redemocratização do Brasil. Num momento como esse, é que nós vemos, inclusive, que entre divergências deve haver algo maior. Ontem, o ex-presidente Fernando Henrique é uma pessoa que está muito longe do meu espectro ideológico. A ex-senadora Marina Silva está longe do meu espectro ideológico. Entidades as mais diversas, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a Federação Nacional dos Jornalistas. O que tantas vozes diferentes fizeram na manhã e tarde de ontem? Deputado Renato, quando for possível, a parte, deputada Raquel. Sem dúvida. Todas elas em uníssono, para além das suas divergências, foram a público fazer um alerta grave da ameaça democrática que paira sobre o Brasil. Existe uma ameaça à democracia no populismo autoritário. O candidato que está hoje disputando o segundo turno e melhor posicionado nas pesquisas, o candidato do PSL, no domingo anterior a estas manifestações a que faço repercussão agora, foi às redes sociais falando aos seus apoiadores que estavam reunidos na Avenida Paulista, e ele, de forma absolutamente explícita, ele pregou o banimento, a prisão, o extermínio, o isolamento dos seus opositores. Alguém que, porventura, qualquer um de nós, de qualquer concepção político-ideológica, que estivesse na responsabilidade de liderar o país, buscaria coesioná-lo e não amedrontá-lo e não ameaçá-lo. Esses marginais vermelhos serão banidos da pátria. Está fartamente documentado em vídeo, áudio, nos jornais. É por isso que a CNBB, dentre outras coisas, ela afirma o peremptório repúdio a toda manifestação de ódio, violência, intolerância, preconceito e desprezo aos direitos humanos, assacadas sob qualquer pretexto que seja, contra indivíduos ou grupos sociais, bem como a toda e qualquer incitação política, proposta legislativa ou de governo que venha a tolerá-las ou incentivá-las. Quem está dizendo isso aqui não é um candidato ou um partido, é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é a Ordem dos Advogados do Brasil, é a Federação Nacional dos Jornalistas, é a ANPT, a Associação dos Procuradores do Trabalho, portanto, é um conjunto de entidades. Eu estou fazendo campanha pro Haddad, com todas as críticas que eu possa ter aos governos do PT, e eu as tenho, porque eu defendo o meu direito de ser oposição. O que está em risco agora é a liberdade democrática, inclusive de ser oposição. É a possibilidade de utilizar o direito de manifestação, o direito à comunicação, o direito à auto-organização, o direito à resistência. É isso que nós estamos defendendo. O que está em luta agora é democracia versus barbárie, é democracia versus violência política, é a possibilidade, inclusive, de lutarmos, de termos o direito de lutarmos por direitos. Essa semana, completam-se 43 anos do assassinato
de Vladimir Herzog. Herzog foi assassinado nos porões do DOI-CODE. Simularam depois que ele teria se suicidado, de uma altura menor do que a sua própria altura, o que já era tamanho simulacro, tamanho assinte, que sequer a simulação foi cuidadosa. O mundo inteiro sabe que Herzog foi assassinado, o Estado brasileiro já o reconheceu. Herzog foi assassinado nos porões da ditadura. Um jornalista, no exercício da sua profissão, um jornalista que exercitava o direito de opinião e de crítica. Os jornais de hoje colocam, dentre outras coisas, que há um aumento da violência contra militantes nessas eleições. Queria juntar essas duas reflexões. Por um lado, a exortação de violência política que o candidato do PSL fez no domingo e que teve o repúdio da CNBB, da OAB e de várias outras personalidades públicas que, inclusive, de diferentes espectros ideológicos. Quero juntar esta reflexão, a reflexão de que o Brasil já passou por violência política, o Brasil já passou por autoritarismo e por arbítrio. Nós não podemos retroceder. Nós estamos numa crise política profunda. As pessoas foram às urnas por raiva e medo. Por raiva e medo da insegurança urbana, da ausência de condições econômicas de exercer o seu direito ao trabalho, foram tomadas por um pânico moral, muitas vezes pela manipulação midiática em larga escala das denúncias de corrupção. Por gentileza, deputado. Mas aqui temos, nesse momento, algo muito maior. As pessoas não podem ir às urnas movidas por raiva e por medo. Isso só nos levará ao arbítrio, isso só nos levará à violência política, ao retrocesso. Até para discutir o modelo econômico, até para discutir os rumos da sociedade, é fundamental haver democracia. Por isso que eu queria me juntar a esse alerta das entidades como CNBB, como OAB, como Federação Nacional dos Jornalistas. O momento requer o máximo da nossa responsabilidade. O máximo da nossa responsabilidade. Nós não podemos permitir que divergências políticas sejam tratadas mediante violência. Nós não podemos ter um presidente que ameaça, antes sequer das eleições, que seus opositores serão exterminados, banidos, presos. E isso o descredencia desde agora para fazer qualquer administração que coesione os brasileiros e as brasileiras. O deslegitima para ser aquele que nos tire da crise econômica, social, ética, política em que nós estamos. Nós não precisamos de exortação da violência. Nós precisamos alterar o nosso modelo econômico em favor das maiorias sociais. Nós precisamos de bons serviços públicos, participação política, a cidadania empoderada. Precisamos de mais direitos e mais democracia. O Brasil, e eu sou muito tributário e rendo minhas homenagens àqueles que lutaram contra a ditadura militar para garantir que esse parlamento aqui estivesse aberto. Aqui temos concepções absolutamente distintas. Estou vendo aqui a doutora Silvana, que eu e ela pensamos de maneira muito diferente. Mas é a democracia que permite que essa casa esteja aberta e que eu não esteja preso. É a democracia que me permite o direito à vida. Porque eu sempre fui minoria política. Eu sempre fui. É a democracia que me permite que, entre outras coisas, eu lute, por exemplo, contra a reforma da Previdência, porque se não tiver democracia, eles vão destruir os direitos de Previdência, inclusive sem direito de manifestação. Sem democracia, eles vão retirar a possibilidade das pessoas irem às ruas brigar
por serviços públicos, por direitos. Portanto, esse ato que ontem a CNBB, a OAB e a FENAGE conclamaram os brasileiros é da máxima responsabilidade e eu queria render homenagem a eles. Rendendo homenagem a eles, render homenagem à memória democrática daqueles que estiveram antes de nós. Não, eu tenho dito muito isso, a raiva não é boa conselheira, o ódio não é bom conselheiro, a intolerância não é boa conselheira. Nós precisamos cultivar a democracia, a diversidade, os direitos fundamentais, e isso nos permitirá alterar o nosso modelo econômico, porque muita gente, nós estamos nessa crise política, sobretudo por causa de erros econômicos que fizeram 13 milhões de desempregados, que retiraram o poder de consumo das famílias, e isso permitiu o avanço desse populismo autoritário. Hoje, as pessoas flertam com o autoritarismo, com propostas de força, com a ideia de salvadores da pátria. Não há presidente salvador da pátria. O Brasil muda a partir e com os brasileiros. Daí a necessidade, portanto, de que nós façamos aqui um grande apelo pela democracia. Eu vou ouvir as partes que me foram solicitadas pela ordem, a deputada Raquel, logo na sequência, o deputado Joaquim. Deputada Raquel, deputado Joaquim, por gentileza. Só um minutinho. Deputado Renato, eu gostaria de me somar a Vossa Excelência nessas preocupações, né, da grave ameaça à democracia que estamos vendo ainda no processo eleitoral, né, e reafirmar aqui a nota conjunta da OAB, da CNBB, da Federação Nacional dos Jornalistas. Eu quero, em especial, alertar aqui 2 pontos importantes dessa nota, onde diz afirmar o peremptório repúdio a toda manifestação de ódio, violência, intolerância, preconceito e desprezo aos direitos humanos, sobre qualquer pretexto que seja, contra indivíduos ou grupos sociais, bem como a toda e qualquer incitação política, proposta legislativa ou de governo que venha a tolerá-las ou incentivá-las. Exortar todas as pessoas e instituições a que afirmem de modo explícito, contundente e inequívoco o seu compromisso inflexível com a Constituição Federal de 88, no seu texto vigente, recusando alternativas de ruptura e discursos de superação do atual espírito constitucional ancorado nos signos da República, da democracia política e social e da efetividade dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos e ambientais, com as suas indissociáveis garantias institucionais. Então, as declarações do candidato Bolsonaro, que tem aqui todo o nosso repúdio, as declarações recentes, né, até isso é muito grave, porque não se trata de alguém que disse que ele disse, né, todo mundo ouviu, saiu da boca dele, inclusive nas suas palavras, quando disse que ia, vamos varrer do mapa esses bandidos vermelhos, né? Então, são palavras assim, é uma campanha de ódio, uma campanha de difamação, né, alimentada por ele, e isso é uma grave ameaça, né, à democracia. Também, outros posicionamentos também têm sido uma grave ameaça à liberdade de imprensa, né, e nós não podemos aqui, nessa casa que é a casa democrática, a casa que representa a democracia, o que é o parlamento, nós não podemos deixar de repudiar essas atitudes, esses ataques que está sendo feito, né, à imprensa, né, à democracia, e que tem levado a entidades, inclusive, que até agora não tinham se posicionado, a se posicionar, como, por exemplo, a OAB, a FENAGE, a CNBB e outras. Muito obrigada. Obrigado, deputada Raquel. Deputado Joaquim. Deputado Renato, Vossa Excelência cita o episódio em que o certo candidato disse que vai varrer as pessoas do Partido Vermelho das ruas. A deputada Raquel acaba de citar também
alguns afrontos cometidos à imprensa, à liberdade de expressão. Ontem eu estava lendo uma matéria, aí do filho, parece que do candidato, que sugere fechar o Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida. Um assinte, um parlamentar federal dizer isso. Então, seja o partido, seja os adversários, que todo partido e adversário é essencial, principalmente o adversário, é essencial para a democracia. Que democracia existiria se não existisse outro lado? Que a Assembleia existisse se aqui não tivesse a voz da oposição? Então, o seu partido adversário merece respeito. Não só respeito, mas você deve ouvi-lo, mesmo que finja não ouvi-lo. Mesmo que finja não escutá-lo, você tem a obrigação, como mandatário, como político, como cidadão, de ouvir o contraditório para que possa ajudar na governabilidade, para que possa ajudar nas ideias, ou que possa mudar a sua postura. E sobre essa questão de mudar a postura, deputado Renato Roseno, a população do nosso país, espero que saiba distinguir duas coisas: o que é protesto e o que é decisão. Voto não é protesto. Voto é decisão. Protesto é aquele que a gente fala, é aquele que a gente grita, é aquele que a gente esperneia e depois pode até se arrepender. O voto, você está decidindo o seu futuro, dos seus filhos, do seu país, dos seus companheiros. Então, que as pessoas possam refletir sobre protesto e decisão. Voto não é protesto, voto é decisão. E séria. Quantos de nós, seja aqui parlamentares, ouvintes da FM Assembleia, da TV Assembleia, quantos de nós não já tomamos decisões erradas porque estávamos com raiva, estávamos intolerantes, estávamos cansados, aborrecidos? E na hora do voto, esse sentimento não pode prevalecer. Aí a razão tem que ser maior, a plenitude tem que ser maior. Deus nos abençoe aí, deputado Roseno. Obrigado, deputado Joaquim. Fui lembrado agora que, inclusive, os estudiosos de genocídio fizeram um grave alerta, está no UOL, que as ondas de autoritarismo podem ser incentivadas com esse tipo de manifestação. O senhor me lembra agora das declarações de fechar o STF, ameaça essa, que obviamente é uma ameaça à ordem constitucional democrática, um despautério sem tamanho. Portanto, eu queria também lembrar, juntaram-se a todas essas manifestações várias comissões de ética de sindicatos de jornalistas. Eu queria aqui lembrar as várias comissões de ética de sindicatos de jornalistas que estão repudiando essas violências. São essas violências políticas que nos tomaram Marielle Franco, assassinada em 14 de março desse ano. Essa violência política que assassinou o mestre Moa do Catendê, lá em Salvador, assassinado a facadas. Essa violência política, ela não pode ser estimulada. Quem tem responsabilidade não estimula violência política contra o opositor. Repito, é muito perigoso entregar um país com uma grave crise econômica, uma crise política a isso. É por isso que ainda estamos na terça-feira, antes do segundo turno. Há tempo de que a democracia vença. Um futuro governo de coalizão, inclusive, só poderá ser possível com democracia. Isso que o deputado Joaquim colocou é muito importante.
Não dê o seu voto por raiva, ressentimento, ódio ou intolerância. Isso vai custar muito caro para você e para os seus filhos. Se você quiser direito à saúde, direito à educação, direito à previdência, direito ao trabalho, as instituições democráticas têm que estar funcionando perfeitamente. A ordem constitucional democrática ela deve ser mantida. As liberdades democráticas devem ser mantidas. A liberdade de expressão e de manifestação, os direitos fundamentais. Portanto, precisamos repudiar qualquer apelo autoritário, violento e intolerante na política, na vida, mas na política em especial, porque a política tem que ser o exercício da democracia, da diversidade, do convívio das diferenças. E eu queria terminar o nosso pronunciamento lendo o último parágrafo da nota assinada pela OAB, pela CNBB, em que as entidades declaram, CNBB, OAB, FENAGE, declaram, por fim, a sua compreensão de que não há desenvolvimento sem justiça e paz social, como não há boa governança sem coerência constitucional, e tampouco pode haver Estado democrático de direito sem Estado social com liberdades públicas. Brasília, 19 de outubro de 18. Então, aqui, vejam a necessidade de que possamos, nesse 10 segundos, que nós possamos, nesse momento, agregar os democratas, de todos os matizes, de todos os viés ideológicos, de diferentes organizações, políticas, não políticas, movimentos sociais. O movimento que se faz agora é um movimento em favor da democracia, é o que está em jogo nas eleições de 2018. Eu queria terminar lembrando uma polonesa judia que marcou a história da Alemanha, Rosa Luxemburgo, que ela dizia: o direito à liberdade é o direito fundamentalmente daquele que pensa diferentemente de nós. Para pensar aquilo que eu penso, para exercer aquilo que eu exerço, para defender democraticamente as minhas posições, eu defendo a liberdade daquele que é diferente de mim. E eu quero que aquele que é diferente de mim também defenda a minha liberdade. Muito obrigado.